Essas 5 principais peças para o quebra-cabeça da vida, a primeira é a mentalidade. E vai ser exatamente sobre isso que esse curso, dessa parceria extraordinária que a Herbalife fez com a empresa Franklin Covey, que é uma das maiores do mundo nessa área de desenvolvimento pessoal, vai trabalhar, porque é a mentalidade que está por trás de tudo. E o outro livro é um livrozinho básico de quase 800 páginas, cujo título é Ferramentas dos Titãs. E aqui nesse livro, que é uma entrevista que o autor, chamado Tim Ferriss, fez com feras das mais diversas áreas de performance humana, tem uma entrevista aqui que ele fez com o grande Tony Robbins. Então, eu quero trazer 2 conteúdos para vocês terem mais inspiração e sentido das coisas. Por que fazer? Do mesmo jeito que a mentalidade está antes da atitude, que está antes da atividade, que está antes do resultado, que está antes do estilo de vida, repito, a mentalidade precede a atitude precede a atividade precede os resultados criam o estilo de vida. Essas são as 5 principais peças do quebra-cabeça da vida. Então, esse trabalho na mentalidade é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. As informações que nós colocamos na nossa mente criam o poder das decisões que nós tomamos. E essas decisões que nós tomamos definem os resultados que nós vamos obter. E também estabelecem se nós vamos atingir as metas que nós criamos para esse ano de 2023, que eu desejo que vocês, no começo do ano, tenham feito isso. Então, deixa eu compartilhar aqui poucos slides que eu preparei para esse nosso encontro. Então, em primeiro lugar, quero fazer aqui um reconhecimento. Nós aprendemos algumas coisas básicas com o Mark Hughes, nosso fundador. Nós tivemos o privilégio de conviver com ele nos nossos primeiros 5 anos de negócios com a Herbalife. Como é do conhecimento da maioria, nós começamos a Herbalife em 1995, acredito que tenha gente aqui que era recém-nascido ou nem sequer existia no planeta. Isso aqui é espetacular, esse negócio, né? Que a gente falava lá atrás, que quando a gente fazia as nossas apresentações, que hoje eu falava desse jeito, está nascendo gente que vai fazer negócio conosco quando virar adulto. Isso a gente tem visto várias vezes desde então. Então, essa ideia da gente ter tido influência do Mark Hughes, essa oportunidade, durante os primeiros 5 anos, de 95 até 2000, ele trouxe para a gente algumas dicas básicas e algumas sabedorias extraordinárias. Dentre elas, é a ideia de que o negócio é construído a partir de 3 grandes atividades. A primeira atividade são as vendas e o relacionamento que você tem com os clientes. E a metáfora é exatamente aquele barco que você tem, aqui chama caiaque, eu não sei como é que é o nome que vocês dão aí por onde vocês andam. Então, se você tem esse remo aqui da esquerda, você movimenta o seu barco, criando a sua carteira de clientes e fidelizando esses clientes. Todo mundo aqui sabe que o objetivo principal definido de qualquer empresa, em qualquer segmento, é conquistar e manter clientes. Todo o restante vem a partir daí. O segundo remo é o remo da distribuição dos produtos em escala. Se você trabalha sozinho, você tem um limite do número de pessoas que você consegue atingir e fidelizar. Mas se você se duplica, ensina outras pessoas a fazer o mesmo que você, que é o remo do recrutamento, do patrocínio, então você pode, através desses 2 remos, direcionar melhor o seu barco para o objetivo que você estabeleceu. Só que ele nos ensinou que tem um motor de popa. Tem um motor que você pode colocar lá atrás e, mantendo esses 2 remos funcionando para direcionar o barco, ou seja, o remo das vendas e do relacionamento com os clientes e o remo do recrutamento e o treinamento dos seus distribuidores baseado no seu exemplo, na sua performance, se você coloca um motor lá atrás, esse motor, dependendo da potência dele, que é estabelecida pela sua mentalidade, pelas suas crenças e pelo seu desempenho, não tem quem te segure chegar nos seus objetivos. E o nome desse motor é a arte da promoção. Então, esses são os 3 grandes atividades. Atividades da venda, atividades do recrutamento e atividade da promoção. Então, o que nós estamos falando aqui para vocês, e queremos reconhecer quem está aqui conectado, é que eu observo
Em vários ambientes, as pessoas ficam conectadas para ficar animadas nessas conferências, nesses treinamentos, e quando chega na hora das promoções, a gente percebe algumas pessoas se desconectando e indo embora da apresentação e do treinamento. Não faça parte desse grupo que vai embora. Faça parte do grupo que está aí dentro e fica até o final, porque muitas vezes, nos últimos 5 minutos dos eventos da Herbalife, se entregam chaves, dicas, insights, testemunhos e orientações que fazem toda a diferença em todo momento do treinamento e que podem te impulsionar para o próximo treinamento para você criar mais negócio, porque você vai aumentar a sua crença, vai melhorar a sua perspectiva, vai visualizar os desafios com outro ângulo e você vai encontrar o seu próprio modo de fazer as coisas de uma maneira mais eficiente. Então, preste atenção agora a essas mensagens para a gente poder concluir esse nosso bate-papo. Muita atenção para cá, que isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é tirado do livro, do capítulo de filosofia, que é o nome que ele dá para a primeira peça, que é a mesma coisa que mentalidade. As decisões que nós tomamos não são erradas. Olha só que sacada. Pois são baseadas nas informações que nós temos. São as informações que nós temos que nos fazem tomar decisões erradas. Infelizmente, essas decisões erradas nos afastam cada vez mais, em vez de aproximarem da conquista das nossas metas. Então, de onde é que vêm as informações que você está obtendo? Se você não está conectado dentro dos eventos do Legacy Team, você está conectado em outro lugar. E as informações desses outros lugares onde você se conecta, normalmente não são informações de saúde, de prosperidade, de futuro melhor, de atitude mental positiva, de tudo isso que a gente conversa aqui e que a gente cultiva no nosso cotidiano e que a gente compartilha com vocês com o objetivo de inspirar cada um de vocês também a se tornarem líderes e poderem inspirar outras pessoas e o nosso negócio crescer. Então, essa é a primeira dica. Parabéns por todos aqueles que se conectam e ficam até o final, porque é aqui que está o ponto-chave para a gente poder fechar. E o segundo é esse cavalheiro aqui, que é o autor do livrinho básico que eu mostrei aqui para vocês, de quase 800 páginas. Esta é a capa do livro, Ferramentas de Titãs, as estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite que foram entrevistados pelo Tim Ferriss e que ele compilou o resultado e o resumo dessas entrevistas aqui. E no capítulo do Tony Robbins, ele faz uma pergunta para o Tony Robbins e depois o Tony Robbins menciona que faz a mesma pergunta para o Warren Buffett. A pergunta que ele fez para o Tony Robbins foi exatamente essa: qual foi o investimento mais valioso e importante que você fez na sua vida? Olha só, pessoal, Tony Robbins hoje tem um negócio com mais de 120 empresas que fatura por ano 7 bilhões de dólares. Mas aos 17 anos de idade, o Tony Robbins trabalhava como porteiro de um hotel e ganhava 40 dólares por semana para sobreviver. E ele foi convidado para assistir um seminário do Jim Rohn, e o seminário custava 35 dólares. Preste atenção. Custava praticamente o que ele ganhava por semana. E essa foi a decisão, segundo ele, mais importante que ele tomou. Passou um sacrifício mental, né? Porque ele imaginou, eu vou ficar até sem comer pela próxima semana, mas eu vou investir na minha mentalidade, porque se eu não fizer isso, eu vou continuar ganhando 40 dólares por muito tempo e vou continuar vivendo da maneira dramática como eu estou vivendo. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero mudar. Eu estou decidido a mudar. E pegou os 35 dólares e comprou a credencial e participou do evento com Jim Rohn e ficou tão impactado com as mensagens que ele ouviu que ele tomou coragem, no final procurou o Jim Rohn e se ofereceu para trabalhar para o Jim Rohn, promovendo os seminários do Jim Rohn. E o Jim Rohn aceitou o desafio, vendo o entusiasmo daquele jovem de 17 anos de idade, estava morando na rua, dentro de um carro de terceira categoria, que era um calhambeque que ele andava, e ele então aceitou, e o Tony Robbins conviveu com o Jim Rohn por 3 anos.
e foi mentorizado pelo Jim Rohn por 3 anos, e aos 20 anos de idade ele começou o primeiro negócio dele de treinamento pessoal. E o resto é história. Aí ele chegou para o Warren Buffett e fez a mesma pergunta. Qual foi o investimento mais importante que você fez na sua vida? E pegou o caderno e a caneta para poder pegar a dica de um dos maiores investidores do mundo dos negócios globais. É considerado o oráculo, né, do mundo dos investimentos. E o Warren Buffett disse, foi um curso de oratória que eu fiz com o grupo do Dale Carnegie. Esse foi o investimento mais importante, porque a resposta do Warren Buffett para o Tony Robbins foi, se você investe em desenvolver habilidades de desenvolvimento pessoal para que você supere suas dificuldades, suas limitações, você vai conseguir produzir resultados extraordinários que não fazem parte nem da sua visão hoje. Mas quando você expande a sua mente, você tem perspectivas completamente novas. E sabe o que foi que ele fez depois que terminou o curso? Ele foi procurar a Universidade de Nebraska, onde ele reside até hoje, e se candidatou, se voluntarizou para dar aula na universidade sem cobrar nada, para praticar as habilidades de oratória que ele tinha obtido no curso. E essa foi a grande mensagem. Então, Jim Rohn dizia o seguinte, quando você coloca o conhecimento apenas na informação, você vai simplesmente se tornar um tolo. Não permita que o conhecimento fique apenas na sua cabeça. O conhecimento só tem poder quando ele é praticado e compartilhado. E é por isso que nós fazemos isso aqui com todos vocês. É por isso que a gente dá o nosso melhor para obter o conhecimento, praticar o conhecimento e compartilhar o conhecimento com vocês. E quando a gente faz isso e esse conhecimento é praticado e compartilhado, você tem possibilidades ilimitadas de crescimento e pode fazer até fortuna.